Então não tem muito tempo. E eu não fui preparado para pedir com base em princípios, para decidir com base em princípios. Não fui preparado. Eu fui preparado para identificar, decidir e pedir com base em regras. Tanto que meus professores da época, meus professores não, minto, um professor meu da época, dizia assim em aula, em tom de galhofa: se você vem de lá argumentando com base em princípio, é porque você não tem razão. Não tem razão. Quem argumenta com base em princípio não tem razão. Porque se tivesse razão, tinha uma regra para lhe proteger. Como não tem regra, é que você vê com essa historinha de princípio. Eu tinha um professor meu que dizia isso. Hoje, isso é motivo de risada. Motivo de risada. Porque todo mundo sabe que é possível pedir com base num princípio só, e é possível decidir com base num princípio só. Como, por exemplo, fez o Supremo no caso das uniões homoafetivas. O Supremo decidiu com base num princípio. Não havia regra expressa que cuidasse do assunto. O Supremo extraiu aquela consequência de um princípio, só com base num princípio, o da dignidade. Então, eu lhes pergunto, será que nós estamos preparados para isso? E eu vou contar uma história que é uma história real, que aconteceu comigo há pouco tempo, 3 meses. Um grande advogado, amigo meu, grande advogado na Bahia, um dos melhores advogados da Bahia, me ligou com o seguinte problema. Ele é muito meu amigo, né? Disse assim: Fred, olha o meu problema. Saiu uma sentença contra um cliente meu, e é uma sentença terrível, acabou com o meu cliente. A parte contrária ao meu cliente me mandou uma proposta de acordo por e-mail. E eu, conversando com o meu cliente, chegamos à conclusão de que esse acordo era interessante. Então aceitamos a proposta. Respondemos o e-mail, aceitamos a proposta. Só que nesse meio tempo, ele aceitou a proposta, a outra parte recebeu o e-mail dele aceitando a proposta, só que o prazo recursal se foi. Porque ele ficou naquilo, não recorreu, porque tinha aceitado a proposta. Quando o prazo recursal se foi, no dia seguinte aconteceu uma coisa completamente inusitada ou inesperada. A parte vencedora mandou um e-mail dizendo que não estava mais afim de fazer acordo, não. Não tinha... Enfim, alguma coisa aconteceu, ela tinha perdido a vontade de fazer acordo. Situação complicada. Aí ele me ligou desesperado, porque como é que ele vai explicar isso para o cliente? Difícil de explicar, né? Ele perguntou: Fred, e aí? Tem saída? Eu acho que tem. O Código Civil diz que, uma vez aceita a proposta, o negócio se perfaz, não havendo necessidade de forma especial, negócio de forma livre, como é a transação. Uma vez você aceita a proposta, o negócio está perfeito, acabou. Firmado o negócio. Como houve a aceitação, o negócio se firmou, de modo que você pode exigir da outra parte o cumprimento do acordo. Isso é texto expresso do Código Civil. Tem uma regrinha lá no Código Civil que cuida disso. 420 alguma coisa. Aí ele achou genial essa minha solução. Genial. Rapaz, essa solução deve ter uns, sei lá, 5 mil anos. Porque esse é um negócio antiquíssimo, né? Antiquíssimo. E tanto que é texto expresso do Código Civil. Aí ele anotou o artigo. Mas ele me veio com o seguinte problema. Olha só. Mas, Fred, e se eu chegar para o juiz e disser isso, e ele achar que o negócio não se perfez? Porque o negócio precisava ser por escrito, com a assinatura dos dois. Como foi só por e-mail, o negócio não se perfez. E aí? Como é que eu faço? Eu preciso de um argumento eventual, para a eventualidade de o juiz não considerar o negócio perfeito, porque eu quero o meu prazo de volta para poder recorrer. Já que eu não recorri, porque fui induzido dolosamente para não recorrer. Quer dizer, a preclusão foi fruto de uma atividade dolosa da outra parte. Então, eu quero o meu prazo de volta. E eu posso? Eu disse: pode. Pode, claro. Qualquer preclusão que resulta de um comportamento doloso da outra parte pode ser desfeita, pode ser revista. O código é muito claro. Eu não falei isso. Eu falei: qualquer conclusão, ou qualquer preclusão que decorre do comportamento doloso da outra parte pode ser revista. Isso é muito claro para mim. Aí ele é mesmo? Beleza. Como é que eu faço? Você vai basear-se no princípio da boa-fé processual. O princípio da boa-fé processual torna ilícita qualquer conduta dolosa que prejudique outra parte. Ele: pô, bonito isso. Eu fiz: muito bonito. Onde é que está isso escrito? Me perguntou ele. Onde é que está isso escrito? Me perguntou. Ele me deu o número do artigo. Eu fiz:
Meu querido, você acha realmente que o legislador iria criar o seguinte artigo? Vamos lá. Aquele que não recorreu porque aceitou a proposta da outra parte, depois... Não tem sentido o legislador prever uma situação dessa. Você vai ter que argumentar que o princípio da boa-fé, incidente nesse caso, gera essa consequência. Sem texto normativo para isso. Aí eu brinquei com ele. Você tem condição para isso? Você tem bala na agulha para isso? Porque precisa de bala na agulha. Tem que ter capacidade argumentativa para, com base num princípio, chegar a uma conclusão como essa. Meus caros, esse exemplo é um exemplo verdadeiro de um advogado bem preparado. Ele é doutorando em Direito, bem preparado, nos melhores advogados da Bahia. Imagine o normal, a ordinariedade. Imagine. E por que eu estou dizendo isso, meus caros? Peguem o projeto do Código de Processo Civil. Os 10 primeiros artigos, 8 são princípios. 8. A vontade da galera a gente sabe o que é princípio é importante. Sabe como é que é? A galera está muito reunida, vários grandes juristas. Vamos fazer um código no nosso tempo, um código que tenha muito princípio. Então, a vontade foi tão grande que desses 8 primeiros artigos, 2, inclusive, cuidam do mesmo princípio, o princípio da cooperação. O princípio da cooperação está previsto em 2 artigos, 2 artigos, escritos de maneira diferente. O 5º e 8º. O 5º e 8º prevê o mesmo princípio da cooperação, só que escrito de maneira diferente. Não sei se eles pegaram de lugares diferentes. Sei que tamanha a vontade de prever vários princípios. Para quem aplicar? A gente. E a gente sabe aplicar princípio? Imagine agora, meus caros, a quantidade de recurso especial com base em letra do CPC, esses vários enunciados que concretizam princípios, recurso especial para discutir a aplicação de princípio. Um deles é o princípio da eficiência no processo. Já ouviram falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar do princípio da efetividade. Isso eu já ouvi falar, que está previsto, inclusive. Mas o princípio da eficiência é o quê? Porque o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está lá previsto no artigo 37 da Constituição, é previsto como 5 princípios da administração pública. Eles pegaram esses 5 princípios da administração pública e colocaram no CPC como princípios da atividade jurisdicional. Estão criando o princípio da eficiência da atividade jurisdicional. Está previsto expressamente no projeto. O que isso significa? Nunca se pensou sobre isso. Nunca se tratou o juiz como administrador tão claramente. Tão claramente. O que é que vai significar? Quais são as consequências do chamado princípio da eficiência do processo? Repito, não confunda com o princípio da efetividade do processo. Essa é outra coisa, já com milhares de páginas escritas. Princípio da eficiência do processo. É um princípio novo. Quem vai aplicar? Vocês? Juízes? Quem vai pedir com base nele? A gente, nós, advogados. Como é que concretiza isso? Nós sabemos argumentar? Nós sabemos como motivar uma decisão baseada em princípio? Isso me preocupa bastante. Eu não sei se a comunidade jurídica brasileira está preparada para um tipo de legislação como essa. Eu gostaria que estivesse. E digo logo, não acho isso ruim. Não estou dizendo que é ruim. Eu não estou criticando aqui o projeto. Nesse ponto, eu não estou criticando. Só estou dizendo que é um projeto que foi pensado para uma realidade de repertório teórico dos operadores, que eu não sei se é a realidade verdadeira, me parece mais uma realidade virtual. Pelo menos para mim, que viajo esse Brasil todo, fazendo palestra, e conheço bastante bem, eu me reputo, sem modéstia, uma excelente testemunha do ensino superior do direito no Brasil. Eu me reputo uma excelente testemunha. Quer me perguntar como está o ensino superior de direito no Brasil? Eu posso fazer uma palestra só sobre isso, porque eu sofro na pele. Isso, na pele. Eu sou professor de um curso via satélite, dou aula toda segunda-feira para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Maravilha, né? Você muda a vida das pessoas. Você sente mudar a vida das pessoas. As pessoas, inclusive, acham que você
ajuda, né? E alguns acabam vendo com traços de santidade. Traços de santidade. É uma onda. Ficam pegando em mim para ver se... Um negócio muito estranho. Muito estranho. Tudo bem. Mas eu vejo o que vem de lá quando chegam as perguntas para mim. As perguntas de pessoas formadas nos mais variados cantos do Brasil, inclusive aqui do Rio Grande. Você vê o nível. Porque se a pessoa me pergunta, professor, só podia explicar de novo reconvenção? Não entendi muito bem reconvenção. Veja, uma pessoa que não entendeu num curso de revisão o que é reconvenção é porque jamais ouviu falar em reconvenção. E reconvenção, meus caros, vocês vão convir comigo, é um assunto elementar. Elementar. Não exige nenhum grande, né? Você não precisa ser grande assim, grande inteligência para compreender a reconvenção. Então, uma pessoa que sai da faculdade tendo visto processo por 2 anos, não sabe, nunca ouviu falar em reconvenção, essa pessoa vai ter que aplicar um código cujos 10 primeiros artigos são 8 princípios. 8 princípios. Não sei se estão preparados para isso. Essa é a minha preocupação. Esse, para mim, é um ponto mais importante da palestra. Nós temos que nos adaptar a esse novo repertório teórico. Temos que nos adaptar. Para acabar com uma espécie de oba-oba dos princípios. Há um oba-oba. Inclusive, há um colega de vocês, juiz federal, que escreveu um texto que já é um clássico, né? É um clássico. Muitos de vocês devem conhecer esse texto, que é o texto sobre a Catianga. Quem não conhece, procure se informar. Foi um juiz federal que escreveu. Acho, salvo engano, foi até dessa região. Será que ele está aqui? Eu me esqueci o nome dele. Eu acho que foi dessa região. Foi seu colega? Santa Catarina, está vendo? Pronto, eu sabia que era dessa região. É um texto que já virou um clássico. Já virou um clássico. Todo mundo gosta. Eu mesmo adoro esse texto. Adoro esse texto. E não só porque o texto é um texto bem humorado, mas é bem escrito. É bem humorado. Eu adoro o bom humor. É bem escrito e nos leva a uma reflexão, que é a reflexão do oba-oba dos princípios. Também tudo é princípio. Tem um amigo meu que disse que, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, isso ele escreveu em artigo, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, há direito a honorários advocatícios no mandado de segurança. Pô, aí não dá. Não dá. Isso está escrito num trabalho. Não estou falando isso em palestra, não. Porque dizer isso em palestra, a galera está dando risada. Tal. Mas isso está escrito numa coletânea do mandado de segurança. O direito a honorários advocatícios no mandado de segurança decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, não dá. Não dá. Então, isso realmente é um problema. E esse problema decorre a meu ver, né, falta de percepção da necessidade de nós termos que reconstruir o nosso repertório. Porque, tendo sido educados para decidir e pedir com base em regras escritas, é muito difícil decidir com base em princípios, pedir com base em princípios, muitos dos quais, não todos, mas muitos dos quais, às vezes, implícitos. Implícitos. Exige, como esse caso, desse advogado, amigo meu. Pois bem, essa é a primeira premissa que eu gostaria de enfrentar com mais profundidade. Agora vamos à segunda premissa que afeta vocês ainda mais, que é o problema da jurisprudência. O projeto do Código parte do pressuposto, ele não diz isso, ele parte do pressuposto de que jurisprudência é norma. Norma jurídica. Norma jurídica. Uma norma jurídica distinta da lei, a lei é uma coisa, jurisprudência é outra, complementar à lei, exercem funções distintas, têm papéis distintos, mas são normas. E o juiz tem que aplicar essa norma, a norma jurisprudencial. Isso é um pressuposto do Código, de modo que você não consegue, é impossível, qualquer um dos membros da comissão jurídica para o qual vocês perguntarem isso, eles vão dizer a mesma coisa. Todo o Código foi estruturado para que a jurisprudência, consolidada, obviamente, a jurisprudência que predomina, seja considerada uma norma a ser aplicada pelo juiz.